Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Do vídeo de hoje, o tema de hoje, muito emocionante, tá? Agora tá tudo tranquilo, mas a emoção, todas as coisas faz parte, tá, pessoal? Sentir a frequência do amor, tá? Então, qual é o tema que a gente tá falando? O que é a energia do amor? Não foi esse o tema que a gente falou na primeira parte? Então, pessoal, o que foi que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa energia do amor? Ele disse: a energia do amor é uma força universal, considerada uma das mais poderosas transformadoras que existe. Então, não existe mais do que o amor, tá, pessoal? É a base da existência, capaz de criar, curar e conectar. No nível pessoal e espiritual, o amor especial, o amor especialmente, o alto amor, é visto como a chave para o bem-estar, a felicidade e a realização. Então, pessoal, se você tem esse alto amor, alto cuidado com você, você tem a chave para o seu bem-estar e a felicidade e a realização. É a chave do amor que Deus deu a você, tá? Deu a igreja, né? O amor de Deus, tá? Está nesse corpo aí de Cristo na igreja, tá? Então, a gente viu na primeira parte que esse amor é uma força universal. E eu coloquei uma pergunta: e por que temos que nos alinhar a essa força universal? Por que, pessoal? Porque ela é a base da existência de tudo. Sem esse amor, a gente está fora, tá? Ela é a base, o qual a gente se alinhar. Por que alinhar? Porque é uma frequência que você tem que entrar. Sua consciência tem que vibrar nesse amor. Se não, tá fora, pessoal. Se não tá vibrando amor, tá fora. Tá? Por isso, tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz com o coração, a conexão com Deus, isso traz uma consequência poderosa, tá? É um poder transformador, como ele falou, né? Aí, o que mais, pessoal? O que mais que fala aqui? Né? A segunda parte, né? Ele fala, passamos a não ser mais afetado pela experiência perturbadora na mesma intensidade de antes. Então, quando a gente está vibrando nesse amor, né, pessoal? A gente não é mais afetado pela experiência aqui perturbadora dessa realidade, né? Com a mesma intensidade. Então, tem uma intensidade menor, porque a gente passou para outra frequência, outra vibração. Então, não tem mais força aquelas coisas, tá? Que antes tinha bastante força, deixava a gente até perturbado. Ele fala: passamos a viver mais afastado das coisas sórdidas e vulgares da vida. Então, daquelas coisas que não vai mais produzir essa vibração de amor. Uma pessoa que entra nessa vibração, ela não esquece. Então, isso acontece muito com pessoa que tem saída do corpo, EQM, tá? Quando ela volta mudada com essa vibração. Se ela era uma pessoa que praticava coisas assim, que não ajudava esse amor, ela não pratica mais, ela vai buscar outro tipo de prática. Muda, pessoal, não tem jeito, tá? Aí ele fala: quando decidimos fazer esforço necessário para expressar e doarmos altruisticamente, a entrada do despertar espiritual será aberta à nossa frente. Então, quando a gente começa a se doar, tá, pessoal? Doar esse amor altruisticamente, então, altruísta, né? Sem esperar nada. Então, a gente tem estrada do despertar na nossa frente. Vai ser aberta na nossa frente, tá? Aí ele fala: então que adivinharão experiência que virão
inspira, enobrece, prepara para o maior serviço. Então, prepara você para o maior serviço, o serviço da espiritualidade, de você fazer o bem. O despertar espiritual é isso, para você vir fazer o bem. É isso que a Bíblia também ensina, tá? Não só esses escritos espirituais, mas é isso que ensina a Bíblia, tá? A gente vai fazer um serviço maior, um serviço ao outro com amor. Então, não pode ser por interesse, um trabalho altruísta, tá? E você vai ser recompensado por isso. Tudo é recompensado, tá, pessoal? Tomar mais um suco aqui, tá, pessoal? Para não a gente não arrotar aí, né? Entende? Então, aí ele fala: esta decisão é do serviço altruístico e o seu consequente desenvolvimento nos levarão ao contato mais íntimo com Deus. Então, essa nossa decisão de a gente servir altruisticamente, de coração, tá, pessoal? Sem esperar nada de ninguém. Então, isso vai levar a um contato mais íntimo com Deus. Por quê? E isso agrada a Deus, pessoal. E talvez nos eleve a uma experiência iniciada da própria presença do Criador. Então, nos leve para a gente iniciar da presença do Criador, que nos deixarão uma impressão ineligível, então, inabalável, né? Uma pessoa que se torna uma força através do amor, dessa impressão que vai deixar a gente indescritível. Por isso que aquele que é espiritual, ninguém entende. Ninguém consegue ver a impressão dele, a digital. Mas é do amor que ele vai deixar na vida da outra pessoa. É o que eu estou colocando aqui. Eu estou deixando aqui impressões de amor para com vocês, pessoal. Né? Porque na hora que eu não estiver aqui, quantas pessoas vão ficar aí? Oh, meu Deus, cadê o irmão Samuel? Aí vocês souberem da minha família que eu não já estou mais aqui, morri, né? Eu sei que vocês vão sofrer, tá, pessoal? E isso foi a impressão que foi deixada do amor que eu deixei aqui para com vocês. É isso, tá, pessoal? Mas a gente vai se encontrar, tá? Não se preocupe, só é uma, um momento aqui que a gente sai dessa realidade, tá? Por isso que a gente tem que estar preparado para isso, tá, pessoal? A gente ser uma pessoa que esteja preparado para essa situação, tá? Todo momento, tá? Porque não sabemos aqui qual é o momento que eu vou sair daqui. Você não sabe, mas a espiritualidade, o momento quando for, ela vai avisar, tá? Ela diz: prepara aí tua cama, tá? Prepara tudo que você vai caminhar para outros lugares. Aí ele fala: a energia do amor terá se estabelecido em nós através de nós e nos tornaremos agente da divindade na Terra. Então, tornaremos um agente, né? Um agente é aquele que veio fazer uma missão. Você vê que os agentes secretos, ele vinha fazer a missão. Então, a gente é um agente da divindade de Deus, né? Que está aqui na Terra para colocar esse amor, fazer a missão do bem aqui, pessoal. Tá? É isso que a gente é. Mas a gente esqueceu, tá? Você esqueceu de onde você veio, você esqueceu o que você é. Então você tem que voltar essa conexão para você lembrar. Aí ele fala: a troca energética acontece quando duas pessoas convivem, se tocam, se escutam, dormem junto, discute, se perdoa ou simplesmente se ignora no sofá. Então, às vezes Deus prepara aquele casal, né, para ele estar junto, pessoal, e vibrando nesse amor. Então, uma alma gema, o Deus une
essa pessoa para que elas entrem no amor. Elas sintam o amor de Deus àquela pessoa, dando aquele amor a ela, tá? Expressando aquele amor aqui nessa realidade. Por isso que o casal, quando é unido assim de alma, tem um poder muito grande. E é isso que o inimigo não quer, tá? Aí ele fala, é invisível, mas deixa rastro. É sutil, mas impacta. Então, o amor, ele é invisível, mas deixa rastro, pessoal. Ele é sutil, mas impacta na vida da outra pessoa. Será que eu vou deixar um rastro nas suas vidas? Entende, pessoal? Aí ele fala, por isso, quando o campo energético do casal está leve, tudo flui, o amor circula, o toque tem presença, a conversa é gostosa e a conexão é real. Então, quando você está naquele seu campo energético, ele melhora, tá? Você tá com aquela pessoa, você é casal, tem aquela pessoa que você gosta, tudo flui melhor. O amor circula pelo seu corpo, tá? O toque tem presença, a conversa é gostosa. Você sente, nossa, a conversa com essa pessoa é maravilhosa. E a conexão é real. Então é a conexão de alma. Aí ele fala, a troca energética mais intensa acontece durante o sexo. Então, é aí que se torna mais intensa. Ali que o corpo, a emoção, os campos se fundem. Então, ali há uma energia. Por isso, pessoal, tá? Você tem que saber a pessoa, porque você vai ter isso aí. Não vai ter, eu não vou me envolver, eu só vou ter o relacionamento sexual, eu não vou me envolver. Não existe isso, você já está envolvido, tá? Tem pessoas assim, parecendo que o sexo, quando vê, ela sente, tá? Quando vê, tá com a frequência energética perturbada. É por isso que tem muitas pessoas aí, tá? Não é brincadeira isso, tá? É coisa séria. Aí ele fala, porém a energia do casal na cama pode ser nutritiva, amorosa, transformadora, ou densa, mecânica e desconectada. Então, pode ser uma coisa amorosa, de alma transformadora, ou pode ser aquela coisa densa, mecânica ali, desconectada, que não está nem uma conexão de alma, né, pessoal? Isso acontece com os casais, tá? Aí ele fala, se o campo do casal está em desequilíbrio, magoada, acumulada, a falta de conexão impacta diretamente no libido, no prazer. Então, tem influência biológica no homem e na mulher, pessoal. Se está em desequilíbrio aí, tá? Por isso, fazendo com a pessoa com amor é melhor, tá, pessoal? Aí ele fala, o problema é o desejo diminui, mas sim fingir que tá tudo bem, quando não tá. Ou forçar uma conexão quando a alma está longe. Então, não force, tá, pessoal? Se não tá bem, não o desejo diminui, o problema, não force mais, tá? Porque tem que vir uma coisa de alma. Vocês são alma que estão se juntando, tá? Não é corpo só, tá? Muitas pessoas precisam entender isso, tá? Porque escolhe pelo corpo, escolhe pela aparência, mas não escolhe pela alma. Aí acontecem essas coisas, tá? Aí ele fala, o amor, a energia do amor é frequentemente associada aos conceitos espirituais e filosóficos. Muitas tradições ensinam que o amor é uma força fundamental no universo, capaz de transcender barreiras e unir todos os seres. Essa perspectiva surge que, ao nos conectar com a energia do amor, estamos alinhados com a força maior que nos guia e nos apoia em nossa jornada espiritual. Essa conexão pode ser uma fonte de inspiração e motivação em momentos de dificuldade. Então, é esse amor que nos guia, nos alimenta,
não dá força para a gente continuar, né, pessoal? Até agora, a comida que eu comi aí, eu comi com um sabor muito grande, muito gostoso, né? Mas eu não comi muito assim para não estar empanturrado aqui, só comi aquela suficiente, tá? Mas estava muito com a vontade de comer. Então, dá sabor à vida, tá, pessoal? Que você come, o que você faz, na hora que você está numa vibração maravilhosa, é isso que acontece. Aí ele fala, apesar de sua importância, manifestar a energia do amor pode ser desafiador. Fatores como trauma do passado, insegurança, experiência negativa pode dificultar a capacidade de amar e ser amado. Então, tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? Principalmente mulheres, tá? Elas sofreram traumas, tá, pessoal? Aí criam a insegurança, a experiência negativa que a gente passou na vida. Então, isso pode dificultar. Por isso, pessoal, para você entrar numa vibração, numa energia, essas coisas desafiam a nossa conexão. Então, é a gente se cuidar. Quando a gente procura um terapeuta, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, uma pessoa para trabalhar nossa alma, que é a mente e a emoção, a gente melhorar dessas coisas, a gente vai se conectar a, como é que se diz? A Deus facilmente. Então, tem muita gente com problema, dificuldade de se conectar à energia do amor de Deus, porque ele tem experiência, né, ruim que aconteceu com pessoas aqui. Então, isso dificulta um pouco. Por isso que eu trabalho isso, tá? Eu acho que no meu canal existe pessoas assim, tá, pessoal? Com esses problemas emocionais, trauma, experiência negativa que aconteceu na vida, tá? É preciso superar isso para você ter a capacidade de amar alguém e ser amado por alguém. Então, tem pessoas que se fecham, tá? Quando acontece isso. Precisa se abrir, pessoal. Precisa você se abrir para o amor, tá? A experiência da vida. Aí ele fala, é fundamental reconhecer esse obstáculo e trabalhar para superar, seja por meio de terapia. Aí, tá vendo, pessoal? Seja por meio de terapia, autoconhecimento ou prática de autocuidado. Então, práticas espirituais que vai nos ajudar. Você buscar o autoconhecimento vai ajudar também. Ao enfrentar esse desafio, podemos abrir um espaço para a energia do amor fluir livremente em nossa vida. Então, a gente abre um espaço. Então, você começa a equilibrar o chakra, então abre para que a energia do amor de Deus flua na nossa vida. Então, tem pessoas bloqueando, endurecendo o coração por causa disso, por causa desse trauma. Ela acha que vai ficar fraca, ela acha que vai ficar besta. Você viu lá na primeira parte? As pessoas pensam que é, a energia do amor é um sentido de fraqueza. Eu acho que a maioria das pessoas acham isso, tá, pessoal? Ah, fica muito bobo, você fica muito besta, né? Se entrar nessa energia. Então, porque aqui tá nesse ambiente, tá a energia dos espertos, a energia. Ele pensa que é esperto, mas ele não estão no verdadeiro amor, eles vão sofrer a consequência. E é isso que o inimigo quer, tá? Colocar esses tipos de pensamento para você estar afastado desse amor verdadeiro, o amor de Deus, tá? Então, quando a gente procura enfrentar esse desafio, né? A gente procura uma terapia, a gente trabalha a nossa espiritualidade, pratica o autocuidado, trabalha a nossa energia, então vai abrir um espaço para que esse amor de Deus flua na nossa vida, tá? E aí você vai ficar
chorando igual como eu chorei na primeira. Aí será que eu tô fraco, pessoal? Será que é fraqueza minha? Entende? Então, meu Deus. Mas é isso, tá, pessoal? Aí o que mais que ele fala aqui, pessoal? Ele fala, será que a Bíblia fala da energia do amor? Nossa, pessoal, se a Bíblia não falar do amor, eu não sei qual é o livro, outro livro inspirado pelo amor, tá? Então vamos ler aqui, 1 Coríntios 13, versículo 4 e 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, olha como o amor, pessoal, traz uma frequência para você. As frequências maravilhosas do amor, tá, pessoal? Então, por isso que as pessoas às vezes resistem a esse amor. Porque elas dizem, eu vou ser besta, eu vai demonstrar fraqueza. É igual como parecendo que Cristo demonstrou fraqueza. Não, mas ali estava o poder dele, tá? O amor de Deus que ele estava transmitindo. Aí o que mais, pessoal? Cânticos. Tem cântico na sua Bíblia, 8, versículo 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Não consegue. O rio não consegue levá-lo na correnteza. Se alguém oferece toda a riqueza de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Então, o amor não se compra com dinheiro, tá, pessoal? Verdadeiro amor não se compra com dinheiro. É uma frequência, é uma atitude, é uma mudança de comportamento que você tem que ter. Não pode, tá, pessoal? Foi por isso que o Bar Jesus foi comprar como é o poder do Espírito Santo. Pedro repreendeu. Vá para lá com o seu dinheiro, rapaz. Se converta que você está perdido. Foi o que Pedro falou para ele. Aí o que, aí, o que mais, pessoal? Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Então, como é esse revestir, pessoal? Parecendo que é uma roupa. Paulo está mandando a gente se revestir. Como assim? Como é que a gente se reveste do amor? É isso. É trabalhando essas frequências para nos alinharmos com essa força universal que é esse amor de Deus, que é o elo perfeito. Não tem onde. Então, é a gente trabalhando e nos alinhando a esse amor de Deus. É isso que Paulo está falando. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é essa força, essa energia, essa vibração, pessoal. Se você não ama alguém, não procura fazer o bem, não, você não conhece a Deus, pessoal. Né? Porque Deus é esse amor, é essa vibração. Você vai estar longe. E tem pessoas que não têm entendido isso, tá no meio religioso, tá, pessoal? Ainda querendo fazer no mal as pessoas, mentindo para a pessoa. Vocês não entenderam ainda quem é Deus, vocês não entenderam. Entende? Por isso que as pessoas estão fazendo isso. Hã? Ao que mais? 1 Coríntios 13:13. Assim permaneça agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, tá? A pessoa pode ter fé, ter esperança, mas o maior desses três é o amor, pessoal, porque é uma vibração, a vibração de Deus, porque Deus é amor. Então, quando você vibra aí, você está no elo perfeito. Você vai tomar nota 10, você vai passar de fase.
Você não vai repetir a classe, tá? Aí ele fala, 1 João 4:7. Amados, amemos um ao outro, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, tem intimidade com essa frequência, com essa força do amor que é Deus. Além de ele é nascido, ele conhece a Deus. Então, ele está tendo, essa frequência, ele conhece essa frequência. Agora, pessoas estão totalmente em outra frequência, mesmo que estejam em uma religião. Como é que você diz que é de Deus? Como é que o amor de Deus permanece? Esse é o engano dos falsos profetas, tá? É o engano que está aí, tá? Ao que mais? 1 Pedro 4:8. Sobretudo, ame-se sinceramente um ao outro, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. Então, vai perdoar um monte dos seus pecados. Por isso que eu estou fazendo essa obra de amor, tá? Uma pessoa que se conecta a Deus pelo amor, pela coisa que eu falo, vai perdoar os meus pecados que eu carrego no meu lombo, tá? Não é fácil, né, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? 1 João 4:19 e 20. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. Então, como é que você pode amar Deus se você não vê Deus? Aí o irmão está aí que você pode amar, pode abraçar, pode fazer o bem, pode. Aí você não ama. Aí depois você diz, eu amo Deus, chega na igreja, eu te amo, Senhor, né? Um monte de religiosos está assim, tá, pessoal? Nessas falsos, pelos falsos profetas, tá? Ao que mais? Mateus 22:37 e 36, 39. Vamos ler. Respondeu Jesus, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. É o primeiro. Então, quando a gente está amando a Deus, é a gente fazendo o quê? É a gente cuidando da gente, tá? Do templo de Deus, cuidando das frequências. Então, quando a gente está cuidando da gente, a gente está cuidando de Deus. A gente está fazendo esse primeiro mandamento. E segundo semelhante a ele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí depois que você está conectado com Deus, está sentindo, está na frequência, alinhado com a força universal, com esse amor, aí você vai poder amar o próximo como a ti mesmo. Tá? É isso, tá, pessoal? Tá bem claro na nossa frente, tá? Entende? Aí ele fala, Mateus 5:44. Mas eu digo, ame seu inimigo, ore por ele, por aquele que lhe persegue. Então, aí esse amor já começa a se elevar, tá, pessoal? A gente já passa a sair de um nível de amar a nossa família e começar a amar o nosso inimigo. Então, é preciso estar numa frequência mais elevada para você conseguir fazer isso, tá? Senão, não consegue, tá, pessoal? É difícil para mim e para você. Aí ele fala, 1 João 5, versículo 3. Porque nisso consiste o amor de Deus. Obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, a gente obedeceu o mandamento, que é esse mandamento, o primeiro e o segundo. Se a gente obedecer naquilo, pronto, pessoal, estamos cumprindo, obedecendo a Deus. Mas não é fácil, tá? Você vê assim, é só esses dois aí? É só esses dois. Esses dois mandamentos. Será que é fácil? Não é, pessoal, tá?
Aí o que mais? 1 João 4, versículo 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou seu amor, entregou o amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não o que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Então, olha o que João fala. Isso Deus provou o amor dele, pessoal. Tá? Deus foi o primeiro a provar o amor. Então, por quê? Ele é amor, ele está vibrando. Ele está vibrando para atrair aquelas pessoas que é dessa vibração, que é do amor. Os filhos de Deus vai atrair tudo para ele. Foi por isso que Cristo, né? Quando estava lá na cruz, ele disse: quando eu for levantado, a todos atrairei. Então, vai atrair todos a ele, tá? Ao que mais? 1 João 4, 16 e 18. Assim conhecemos o amor de Deus. Tem por nós, confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado, não. Então, precisa se aperfeiçoar, tá, pessoal? Precisa ir trabalhando, crescendo esse amor, essa vibração dentro da gente, tá? E a gente praticando, tá? Isso vai fazendo com que gerem uma energia muito poderosa, tá, pessoal? A gente vai tendo comunhão com o Criador, tá? E é para isso que Deus quer. Porque senão naquele dia ele vai falar: apartai-vos de mim que eu não conheço. Então, pessoas que não conhecem é que não teve comunhão, não teve intimidade. Né? Ao que mais? Romanos 12, versículo 9 e 10. O amor deve ser sincero. Então, tem que ter sinceridade, pessoal. Não pode ser uma coisa falsificada, tá? Tem que vir a energia mesmo, tá? Odeia o que é mal e apegue-se o que é bom. Então, quando você está odiando, vai pegando o que é bom, o amor de Deus está movendo você com sinceridade. Dedique um ao outro com amor fraternal. Prefira dar honra ao outro mais do que a você. Então, é você estar se importando com o outro, tá, pessoal? Quer ver bem o outro. Está se dedicando, está fazendo esforço para fazer bem o outro. Então, isso é um amor que está dentro de você, está movendo, tá? Por isso, o que me move aqui é esse amor de Deus, tá, pessoal? Se não fosse ele, não tinha trabalho nenhum aqui, gravar vídeo espiritual, não tinha nada, tá? Aí ele fala, 1 João 3, versículo 11. Esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Então, é a mensagem desde o princípio que nós amemos. Se não está aí, está fora. Você está fora da mensagem, você não está recebendo mensagem. Tá? E por isso que eu estou vendo gente, pessoal, no meio religioso, não sabe qual é a mensagem que Deus, Cristo passou para a gente. Essa é a mensagem desde o início que Deus tá fazendo com que você ame um ao outro. É isso. Entenda a mensagem. Ao que mais? 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nosso irmão. Quem não ama, permanece na morte. Então, quem não está nesse amor, amando, nessa vibração, está ainda morto espiritualmente. Porque quando você está amando, você está vivo. É por isso que você sente o sabor da vida, você se alegra, você está vivo.
Por essas pessoas que estão caindo em depressão, tão assim, tristes, tão morto, pessoal, espiritualmente. Ela precisa entrar nessa vibração do amor, vibrar no amor, senão vai ficar morto espiritual. Essa morte aqui espiritualmente, tá? O que é a morte espiritual? Eu já expliquei aqui várias vezes, tá? O que é essa morte espiritual? É aquela consciência que está afastado da fonte, está afastado de Deus. Então, quando se afasta de Deus, você está morto espiritualmente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. E toda a gente que não entra nessa conexão, a gente está morto, não entra nessa vibração do amor, está morto espiritualmente. E é o que Satanás quer deixar você morto espiritualmente. Não se conectar a esse amor. Ele vai ganhar o jogo, tá? Se você permanece aí, fora do amor de Deus, você está morto, fora da fonte, está morto aí, pronto, ganhei o jogo. Ganhei ele. O diabo venceu você. Então, você não passou de fase. 1 João 3, 16 e 18. Nisto conhecemos que o amor, o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recurso material e vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, olha o que João fala, pessoal. É possível um negócio desse acontecer? Pessoas estão lá na igreja, vai lá e entrega lá todo o dinheiro lá ao pastor, mas tem algum irmão em necessidade, ele nem está aí. Aí como é que pode permanecer o amor de Deus nele? Isso está acontecendo muito, tá? Em vários grupos religiosos, com muitas pessoas, tá? Filhinho, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação, em verdade. Então, com vibração em verdade, fazendo que aquele amor se concretize, tá? Aquela frequência que está em você. Ao que mais? Romanos 8, 38 até 39. Por isso estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada pode separar. A única coisa que pode separar você do amor de Deus é você mesmo, pessoal. É você endurecer o coração. Você não querer entrar nessa vibração. Somente isso. O diabo não vai atrapalhar. Ele pode fazer aí, enganar, começar a colocar coisa, mas se o amor de Deus chega a você, não tem aqui como impedir, tá? Ninguém pode tirar esse amor de você, a não ser que você não queira, endureça o coração. Aí já é outros 500, tá? Mas nenhum, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, então, nem qualquer criação aí de Deus vai poder separar a gente desse amor. Quando a gente experimentar ele, né, pessoal? Ao que mais? Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, foi Cristo, morreu para a gente, né? Isso demonstra o amor de Deus, de Cristo para com a gente. Tá? Que mais? Cadê? João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então, foi o que Cristo fez, tá? Não existe amor maior do que esse. É por isso que alguns dos outros aí, né, não querendo falar dos outros mestres aí, que muitos chamam de mestre aí, alguns aí,
Mas quem foi que deu a vida a você? Só tem um, tá? Você fica buscando outros mestres espirituais aí, mas quem é que deu o mestre verdadeiro, o nosso pastor? Quem é que deu a vida pela gente? Quem foi? Você não tem outro livro contando que alguém deu a vida pela humanidade, pelas pessoas. Não tem, só tem Cristo, né? Aí ele fala, Lucas 6:35. Ame, porém, seu inimigo, faça o bem, preste a ele, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande a você. Será filho do Altíssimo. Porque ele, né, Deus, é bondoso para com ingratos e maus. Então, Deus ainda continua sendo bom para os ingratos e maus. Ele mesmo não dando graça a Deus e fazendo mal, Deus continua a suprir, a dar vida a ele. Tá? E a gente tem que fazer até o momento que Deus vai julgar todas essas consciências. Tá? Aí João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não pereça. Então, você tem que receber esse amor de Deus através de Cristo, do Filho dele, Filho unigênito, primeiro filho, tá? E a gente vai ser filho através dessa frequência do Filho unigênito dele, de Cristo, tá? Para a gente ter vida eterna. Ao que mais? João 15, versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu amei. Permaneça no meu amor. Se você obedecer os meus mandamentos, que é aqueles 2 mandamentos, né? Permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido o mandamento de meu Pai. E o seu amor, em seu amor eu permaneço. Então, até Cristo estava obedecendo o mandamento que foi dado por Deus. Ele estava obedecendo, por isso que ele foi até a morte de cruz obediente. É o que a gente tem que estar nessa frequência, tá, pessoal? Ao que mais? Filipenses 1, 9 até 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puro e irrepreensível até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo, né, pessoal, estava orando pelos irmãos, tá? Que o amor aumentasse esse amor na vida deles, para ele ter discernimento, ele ter percepção, ele ver que essa era a frequência que os irmãos deviam estar até o dia de Cristo. E aí ele ia estar cheio de fruto de justiça, ia estar praticando justiça por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tá? Que mais? 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas seja feita com amor. Então, tudo que a gente vai fazer tem que colocar essa vibração. Não pode fazer sem amor. Ah, irmão Samuel, outra coisa não está na igreja. Todas as coisas têm que ser feitas com amor, com essa vibração, pessoal. Mas você precisa estar vibrando, né? Conectada a Deus. O que mais? 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está no amor está em Deus e Deus nele. Então, Deus é amor. Se você vibra nesse amor, nessa energia, essa força,
você está em Deus e Deus está em você. Tá? Que mais? Efésios 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportável um ao outro em amor. Então, com toda essa humildade, mansidão que você tem que ter, você vai suportar um ao outro no amor, tá, pessoal? Porque às vezes tem pessoas ainda que não estão aperfeiçoadas no amor. Às vezes é até irmãos nossos, às vezes é pessoas, né, que a gente conhece, que é espírito, mas às vezes não está aperfeiçoado. Aí a gente vai suportar essas pessoas, tá? Para que ela entre nessa vibração do esse amor, tá? Ao que mais? Efésios 3, 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da glória, vos conceda que seja colaborado com poder pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar enraizado e fundado em amor. Então, o Espírito de Deus, né, do homem interior, é aí que Cristo vai habitar, pela fé. Então, se você tem a fé em Cristo, Cristo vai habitar no seu homem interior, no coração, na alma, a fim de estar enraizado e fundado no amor, para que esse amor comece a fluir da sua vida. Tá? Que mais? 1 Coríntios 13, 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tiver amor, nada seria. Então, você não é nada sem o amor, pessoal. Não pode deixar a gente de vibrar nesse amor, que essa energia esteja na nossa vida, pessoal. Nossa, a gente está perdido, a gente não é nada. Você fala, eu tenho fé, irmão, aqui eu levanto um monte aqui, ó. Não vai adiantar de nada, pessoal, você está perdendo tempo. Aí ele fala, Efésios 5, 25 e 26. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra. Então, pessoal, o marido ele tem um mandamento de ele amar a mulher dele como Cristo está amando a igreja. Então, Cristo está cuidando da igreja, guiando a igreja. Cristo está dando vibração àqueles que é da igreja, tá? Com a lavagem da água da palavra. Então, ele cuidou. Ele fez isso quando ele esteve aqui. E ele está fazendo ainda com a igreja espiritual. Está cuidando. Então, o homem que casa com a mulher, ele tem esse mandamento de cuidar como se fosse uma igreja, tá? É o que o apóstolo Paulo coloca aqui. É como se fosse a igreja, tá? Você é uma igreja pura, você tem que ter cuidado com a sua mulher, tem que estar com carinho, você tem que... Nossa, por isso que quando eu vi o vídeo, o pastor dando um tapa na cara da mulher, dentro da igreja, lá dentro do local onde ele diz que é a igreja, né? Dando uma tapa na mulher dele, eu digo, não entende ainda o que é esse amor de Cristo, pessoal, tá? Deixou a ira tomar. E a mulher ainda foi falar porque ele traiu a esposa com a outra irmã da igreja. Ele traiu, né? E ela foi lá falar, como é que você faz isso, tal, não sei o que você... Ele foi lá, deu um tapa. Eu falei, então, não conhece ainda, tá, o amor de Deus. E no local lá é chamado de igreja. Imagine, pessoal. Como assim? Se Cristo está ali, cuidando da igreja, enchendo de amor, tá? Você não é o templo aí, tá? Essas pessoas não é o templo.
Aí, 1 João 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos um ao outro, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, ninguém jamais viu a Deus, pessoal. Mas se a gente amar um ao outro, tá? Essa força universal, essa energia do amor, ela vai estar em nós. Esse perfeito amor vai estar em nós. É assim, pessoal. Não tem o que fazer. Agora vocês não amam um ao outro aí, que é por causa da vibração que o inimigo colocou aqui de competição. Você está competindo aí um com o outro, tá? Existe até uma competição entre homem e mulher, tá? Você sabe disso? Existe uma competição. Então você entra nessa pilha. Aí você sai do amor. Em vez de você estar amando um ao outro, estão se degradando um ao outro. E quem está ganhando com isso? É Satanás, pessoal. Ele está ganhando terreno. E a gente está deixando de usufruir de uma energia, de uma força universal que está aí, que é esse Deus que está nessa vibração aí, no mundo, né? A gente está com as nossas antenas fechadas pelo ódio, pela ira, pela raiva, pela competição, pela energia baixas. Então a gente está com o canal e a gente não sente o amor de Deus. É por isso que muitos perguntam, né? Cadê Deus? Tá? Ainda tem uns que perguntam, cadê Deus aí? Ei, irmão, cadê Deus? Entende? Aí ele fala, 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Olha o que João fala. É mentiroso. Você está dizendo, eu amo a Deus, mas está aborrecendo o seu irmão. É mentiroso. Você é mentiroso. Porque não ama seu irmão, a qual viu. Como pode amar Deus a quem não viu? Como é que você pode amar Deus? Eu amo a Deus. Como que Deus é? Cadê esse Deus? Você nem viu? Como é que você está amando ele? Então, é através do relacionamento com o outro, com o ser humano, com a natureza, com os animais, com a humanidade em geral, é que a gente vai demonstrar esse amor que está dentro da gente. Tá? Ao que mais? 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são que Deus tem preparado para ao que o ama. Então, Deus tem aqueles que ele ama, aqueles que estão nessa frequência do amor, então, estão sendo amados por Deus e estão recebendo o amor de Deus, pessoal. E Deus tem preparado algo muito especial, é o que o apóstolo Paulo fala, para que esses que Deus está amando, Deus está tendo contato, Deus está tendo um relacionamento. Então, não fique de fora de ter esse relacionamento, de sentir essa vibração, esse amor, pessoal. Tá ajudando o próximo, amando o próximo, porque Deus vai lhe tem preparado algo especial para você. Isso não está nem no coração do homem, tá? Então, vale todo o esforço, toda a situação que a gente passar aqui, tá, pessoal? Eu sei que não é fácil, tá? Mas é o caminho da gente que despertou, da gente que se tornou espiritual, que a gente tem que trilhar, tá? Mas vamos trilhar com amor, com alegria, com essa vibração que a gente vai conseguir, tá, pessoal? Se a gente vai sair, a gente não vai conseguir. E o inimigo vai ter ênfase na nossa vida. Tá certo, pessoal? Agradecer 54 minutos, graças a Deus, tá? Vou acabar aqui, tá? E a gente vai continuar se Deus permitir, tá, pessoal? Eu venho gravar aqui, tá?
Entende? Então, até a próxima, né? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade e até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!